Olá pessoas, eu sou o Kevork, professor de Física e coordenador aqui do ESAG Medicina, e eu hoje vim falar sobre as previsões, dicas, para vestibular da FUVEST, e o primeiro bloco será sobre mecânica e cai em torno de 50%, um pouquinho mais. Claro que a gente precisa estudar todos os assuntos, mas eu vou dar destaque principalmente para alguns assuntos que costumam cair constantemente aí no vestibular da FUVEST. Então, pessoal, vamos começar? Primeira parte, nós vamos ver aqui o trabalho realizado por uma força. Pode ser uma força constante ou variável, eu vou explicar para vocês. Trabalho de uma força constante. Então, pessoal, vamos dar uma relembrada rapidamente. Então, nós temos aqui, rapidamente, uma trajetória. Ela está orientada, tem a sua origem. Imaginem vocês que eu tenho um corpo aqui numa posição A, isso aqui equivale ao nosso S0. Aplicamos nele uma força, está aqui, formando um certo ângulo. Aqui está o sentido do movimento. Gente, imagine que essa força conseguiu trazer o bloquinho de A para B. B faria o papel do S, com a mesma força e formando o mesmo ângulo. Não sei se vocês se recordam, essa distância nós chamávamos de ΔS, mas agora vai passar a se chamar D. Então, para a gente descobrir o trabalho realizado por essa força, nós vamos fazer trabalho realizado igual F vezes D, cosseno do ângulo formado entre a força e o sentido do movimento. Aqui está a equação do trabalho realizado pela força resultante. Pessoal, não se esqueçam, existem alguns casos particulares, portanto, casos particulares são os casos que mais caem. Casos particulares são esses. Vocês têm aqui ângulo zero. Não esquece, ângulo zero, cosseno de zero é 1. Se vocês substituírem, vocês vão obter um trabalho igual a FD. Esse trabalho é positivo e ele recebe um nome. Esse trabalho, ele é positivo e ele também recebe o nome de trabalho motor. Nós temos aí o ângulo de 180. Ora, cosseno de 180 é menos 1, então esse trabalho vai ser igual a menos FD. Esse trabalho, ele é negativo. Gente, isso também tem um nome, trabalho resistente. E nós temos o ângulo de 90 graus. 90 graus, o cosseno é zero, portanto o trabalho é nulo. Muito bem, pessoal. O trabalho também pode ser encontrado de uma maneira gráfica. Então, é possível, interpretando aqui, graficamente. Então, nós temos aqui, graficamente, na hora que eu falo graficamente, eu já vou incluir uma força variável. Então, eu vou fazer um gráfico genérico para vocês. Então, se o gráfico for força por deslocamento, distância, nós temos aí um gráfico genérico. Gente, se vocês pegarem uma determinada região e acharem a área, essa área achurada, vocês automaticamente acharam o trabalho. Isso vale, volto a repetir, tanto para forças constantes ou variáveis. Muito bem, pessoal. Então é possível achar o trabalho aí de duas maneiras. Vou dar destaque, para o trabalho da força-peso. Trabalho da força-peso. Pessoal, não esqueçam, esse trabalho realizado pela força-peso pode ser mais ou menos o peso vezes a altura.
mais se for a favor da gravidade, menos se for contra a gravidade. Ou seja, se você estiver descendo, o trabalho da força-peso vai ser positivo, se você estiver subindo, o trabalho vai ser negativo. E o trabalho da força elástica. Trabalho da força elástica. Gente, esse trabalho também pode ser mais ou menos K. Você falar X, delta L, não importa a notação, o nome que você usa. Então esse trabalho é mais ou menos K delta X ao quadrado sobre 2. Não esquecendo, pessoas, que esse trabalho pode ser positivo e é positivo quando a mola está voltando para o seu tamanho normal, e é negativo quando nós estamos deformando ou comprimindo. Quando a gente fala deformar, é esticar ou comprimir. Nesses dois casos é negativo. Beleza? Então, pessoal, basicamente a ideia de trabalho está aqui passada para vocês. Na sequência, nós temos a matéria potência. Então, vamos lá. Vamos ver, fazer uma rápida revisão. Essa potência vai ser importante tanto para a potência mecânica agora, para a potência elétrica e para a potência térmica. Portanto, essa explicação vale para as três. Então, pessoal, fiquem atentos aí. Nós vamos dar aí um destaque para a matéria potência também. E, claro, ligado com as duas aí, a matéria energia, que é a mais importante da física. Então, pessoal, estou passando rapidamente aqui para vocês. Essas dicas costumam cair bastante, né? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aí o raciocínio. Então, vamos lá para potência. Então, potência mecânica. Potência mecânica. Essa potência é uma potência média, né? Muito bem, pessoal. Essa potência é módulo em mecânica, né? Módulo do trabalho sobre ΔT. Pessoal, não esqueçam, o trabalho pode ser substituído por energia elétrica, isso se for potência elétrica, e ele pode ser substituído por calor. Então aí vocês teriam a potência térmica, que tem outros nomes. Potência térmica, fluxo de calor, potência calorífica e assim por diante. Então, pessoal, a potência mecânica é dada por módulo do trabalho sobre o tempo, mas ela também pode ser achada por força vezes velocidade. Vocês podem achar tanto a potência média como a potência instantânea, né? Utilizando aí a mesma fórmula, F vezes V. Cuidado para a velocidade, vocês podem usar a velocidade naquele instante, ou vocês também podem usar uma velocidade média. E não esquece que no MR e o V é a média das velocidades, né? Que é V0 mais V sobre 2. E na velocidade média, no movimento uniforme, a gente já sabe, aparece em muitos exercícios, ΔS sobre ΔT. Então, pessoal, potência está aqui, bastante cuidado com as unidades, né? Não esquece que é joule sobre segundo me dá o watt, né? E vocês também podem ter o quilowatt-hora, entre outras aí, tá bom? Pode aparecer também cavalo a vapor, pode aparecer HP, não importa, que é o horsepower. Beleza, pessoal? Então, uma ideia de potência mecânica também está aqui. E agora vamos partir para o mais importante de tudo, é a parte de energia. Então, pessoal, a parte de energia é uma das partes mais importantes da mecânica. E eu gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo. A gente aceita a ideia de que energia e trabalho são coisas iguais, né? Não existe definição para energia. Então, energia e trabalho nós aceitamos como coisas iguais. Então, pessoal, tá aqui. Em mecânica, particularmente, algumas energias são interessantes, é o que importa para nós. Uma das energias importantes é a tal da energia cinética. Pessoal, energia cinética, não esqueçam, por favor, é uma energia relacionada com o movimento do corpo. Não esquece. Movimento, lembra que o corpo possui o quê? Velocidade. Então, essa energia nós determinamos desta maneira. Energia cinética igual mv ao quadrado sobre 2. Pessoal, nós temos uma consequência importantíssima aqui. Nós temos um teorema chamado Teorema da Energia Cinética. Cai bastante, viu? O pessoal utiliza bastante aí nos vestibulares. Então, o Teorema da Energia Cinética. Da energia cinética. Nós chamamos aí carinhosamente, né, de TEC.
Então, gente, esse teorema nos diz exatamente o seguinte, que o trabalho realizado pela força resultante é igual à variação da energia cinética. Não se esqueçam, né? Nós acabamos de ver que o trabalho pode ser calculado como F de cosseno. E não esqueçam que variação em física é sempre a situação final menos a situação inicial. Beleza, pessoal? Bom, outras formas de energia são importantes aqui na mecânica. Nós temos aí uma energia que nós chamamos de energia potencial. Energia potencial. Pessoal, essa energia que nós chamamos de potencial, ela tem a ver com a posição do corpo. Quando a gente fala posição, nós podemos falar em distância, altura, deformação, né? Dentro dessa energia potencial, nós temos uma subdivisão, que é a energia potencial gravitacional. Então, energia potencial gravitacional. Tá aqui, energia potencial gravitacional. Nós chamamos ela de EPG, né? Gente, essa energia é mgh. Um destaque aí para vocês, não esqueçam, mg é peso. Então vocês têm aqui peso vezes altura. Ora, peso vezes altura é o trabalho realizado pela força-peso. Então, gente, energia e trabalho volta a ser confirmado aqui. A outra energia potencial nós temos é a energia potencial elástica. Energia potencial elástica. Tá aqui. Gente, essa energia nós chamamos de EPE e ela é dada por K vezes delta X, X, delta L, não importa o nome que você dá, sobre 2. Eu gosto do delta X para achar a deformação da mola, tamanho final menos tamanho inicial. Gente, nós acabamos de ver isso, é exatamente o trabalho realizado pela força elástica. Essas são as 3 energias mais importantes no estudo da mecânica. Agora, na sequência, vem a energia mecânica. Então, pessoal, acompanhando aí o raciocínio, a energia mecânica é a energia total do corpo. Portanto, é a soma de todas as energias. Então, pessoal, vamos colocar aqui a energia mecânica. A energia mecânica, que é a energia total do corpo, né? Portanto, como é que nós achamos essa energia mecânica? Ela é a soma da cinética mais a energia potencial. Por favor, não se esqueçam, a potencial, ela se subdivide na gravitacional mais a elástica. Então, suponha que no exercício não tenha mola, claro, essa energia vai valer 0. Então, a energia potencial passa a ser, se tiver altura, claro, passa a ser só a gravitacional. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam, a energia mecânica é a soma de todas. E aí vocês vão eliminando as que não existem no exercício, tanto no início como no fim. Nós vamos ver agora que é o princípio da conservação da energia mecânica, que a gente também abrevia princípio da conservação da energia mecânica, P100. Você já deve ter ouvido aquela frase famosa, né? Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. É exatamente uma tradução desse princípio. Pessoal, no princípio da conservação da energia mecânica, nós temos o que nós chamamos de sistema conservativo. O que é um sistema conservativo? É aquele sistema onde não há perda de energia, a energia se conserva. Então, não há perda de energia, não há perda de energia, portanto, não tem atrito, não tem nenhum obstáculo, resistência do ar, não tem nada. Não há perda de energia. Ora, se não há perda de energia, nós já sabemos o que acontece. Essa variação da energia mecânica é 0. Ora, com isso, a energia mecânica final é igual à energia mecânica
inicial. É o que nós chamamos de princípio da conservação da energia mecânica. Para finalizar o assunto energia, nós vamos ter o princípio da não conservação da energia mecânica. Gente, nesse sistema, que passa a ter o nome de sistema dissipativo, nós temos perda de energia. A perda de energia. E quem pode fazer isso? Bom, resistência do ar, o atrito, que é o mais comum, né? Então, no nosso caso agora, vai haver uma variação da energia mecânica, portanto, ela não é mais zero, ela não vai se conservar, portanto, a energia mecânica final vai ser menor que a energia mecânica inicial. Então, olha só, nós costumamos escrever dessa maneira, que o delta energia mecânica é diferente de zero, e essa energia mecânica final é a energia mecânica inicial, mais uma certa energia dissipada, perdida. Aí você vai falar, poxa, mas parece que a energia mecânica no fim é maior do que no começo. Não, pessoal, não esqueçam, essa energia dissipada é uma energia perdida. Ela tem um sinal negativo, não que a energia seja negativa. O menos é só para indicar a perda, né? Normalmente, essa energia dissipada ela é dada pelo trabalho realizado pela força de atrito. E para vocês lembrarem um pouquinho, o trabalho não era FD cosseno, estão lembrados? Então, pessoal, vai ficar menos Φ vezes D. Aproveitando, vamos lembrar um pouquinho aí as leis de Newton, pessoal? Não esquece, como é que faz aí um dos tipos de força lá nas leis de Newton, tipos de forças, né, que a gente estudou em dinâmica, como é que achava o Φ? Vamos lembrar? O Φ era dado por μ vezes a normal, reação normal. Reação do solo, da superfície. μ era o coeficiente de atrito. Gente, não esqueçam, a normal pode ser igual ao peso se vocês tiverem o objeto no plano horizontal. E a normal pode ser parte do peso se vocês tiverem o corpo num plano inclinado. Beleza? Então, gente, com isso nós encerramos trabalho, potência e energia. Vamos passar para o próximo tópico. Então vamos nessa, pessoal. Então, dinâmica do movimento circular uniforme. Então, nada melhor fazer aí uma trajetória circular. Então, imagine que você tem um corpo aqui. Essa distância, vocês já sabem, é o raio. Imaginem que esse corpo está girando aí com uma velocidade v, tangente à trajetória, né? Gente, nós já vimos que no movimento circular aparece uma aceleração e a única aceleração que aparece é a aceleração centrípeta. Ela é responsável pela mudança da direção do vetor velocidade e ela é perpendicular a esse vetor velocidade. Ora, lembrando a segunda lei de Newton, que força resultante é m vezes a, então nós teremos aqui uma força resultante centrípeta. Vocês podem reparar a mesma direção, mesmo sentido que o vetor aceleração centrípeta. E o módulo, vocês já sabem, é exatamente pela segunda lei de Newton, né? Pela segunda lei de Newton. Nós temos exatamente força resultante centrípeta igual a massa vezes aceleração centrípeta. Pessoal, não se esqueçam, a aceleração centrípeta, ela poderia ser achada, vamos colocar em uma forma de uma observação. A aceleração centrípeta era v² sobre r, ou vocês também poderiam achar a aceleração centrípeta
com velocidade angular vezes o quê? O raio elevado ao quadrado. Então, beleza, pessoal? Vocês têm que lembrar que nesse tipo de questão, vocês têm que desenhar as forças que atuam para o centro e saindo do centro. As que vão para o centro têm sinal positivo e as que saem do centro têm sinal negativo. Só tomem esse cuidado, vale a pena vocês desenharem aí sempre para vocês poderem tirar essa dúvida. Não esquece, isso aí vai acontecer quando o corpo estiver em movimento, né? Quando estiver em repouso vai ser equilíbrio de forças. Então, pessoal, basicamente o que a gente precisava saber está aqui, que é a força resultante centrípeta é M vezes a aceleração centrípeta. Então vamos passar para o próximo tópico. O próximo tópico, nós vamos ver aí agora. Eu gostaria de passar para vocês o assunto estática. É um assunto extremamente curto, mas importante de qualquer maneira, para a gente poder passar para o último pedacinho do bloco 1 da mecânica, que é a hidrostática. Então, rapidamente aí, nós temos aqui a parte da estática. Estática, ela estuda o equilíbrio das forças. É o equilíbrio das forças. Pessoal, se a gente estiver falando do equilíbrio de um ponto, então nós temos uma condição. Então, equilíbrio de um ponto, equilíbrio de um ponto, ele obedece uma condição, e essa condição está aqui, que a força resultante tem que ser zero. Quando a gente fala força resultante igual a zero, pessoal, não esqueçam, a força resultante no eixo X tem que ser zero e a força resultante no eixo Y também tem que ser zero. Com isso, nós temos uma coisa que nós chamamos de não haver translação, né? O corpo ele não se move, ele fica lá parado no local, mas ele até pode girar no mesmo lugar, mas ele fica parado. Turma, aqui é o equilíbrio de um ponto e nós temos também o equilíbrio de um corpo extenso. Aqueles exercícios de barra, aparecem gangorra e tal, né? Então, equilíbrio de um corpo extenso. Normalmente é barra, né? Às vezes eles desprezam, né, o peso da barra e às vezes ela aparece, não esquece, fica no centro de massa do corpo. Então, gente, por favor, nós temos aí duas condições, a mesma se repete, a força resultante é igual a zero, tá aqui, mais uma vez, força resultante no eixo X é zero, e força resultante no eixo Y também é zero. Essa é a primeira condição, portanto é a mesma do equilíbrio de um ponto, e a segunda condição é que o momento resultante é igual a zero. Gente, momento resultante igual a zero, não esqueçam, o momento de uma força, vamos colocar aqui, vamos dar uma lembrada, o momento é força vezes braço. Não esquece, vocês vão ter que adotar aí um ponto como referência, né? E fazer todas as medidas de distância, que a gente chama de braço, em relação a essa força, e precisa ver em que sentido vai tender a girar. Se tende a girar no sentido anti-horário, o momento é positivo. Se tende a girar no sentido o quê? Horário, o momento passa a ser negativo. E não esquece que somando todos os momentos e dando zero, então o corpo ele não gira, né? Enquanto que se vocês tiverem um momento resultante diferente de zero, ele passa a ter rotação, né? Então, pessoal, bastante cuidado aí nesse tópico, nesse assunto. Então, sobre equilíbrio de forças aí, momento, estática, basicamente nós temos isso aqui. Vamos passar para o último tópico desse bloco aí de mecânica, que eu já disse para vocês, cai em torno de 50%, um pouquinho mais. Nós vamos ver exatamente agora hidrostática. Então, rapidamente, apagando aqui, vamos falar um pouquinho de hidrostática. Alguns assuntos são muito recorrentes, mas os principais, o básico, vocês precisam saber, ele é sempre pedido sim. Então, a gente começaria aí
na parte de hidrostática. Uma primeira parte que é importante é a parte da densidade e da massa específica. Então vamos fazer aí um duelo, densidade versus massa específica. As duas se acham da mesma maneira, mas a definição, né, específica. Gente, para você ter massa específica, o corpo tem que ser maciço e ele tem que ser homogêneo. Densidade, ele pode ser maciço ou não. E pode ser homogêneo ou não. Os dois se acham da mesma maneira, que eu falei para vocês, né? A densidade, a gente usa a letra D, M sobre V. E massa específica, eu já vi com a letra Mi, também já vi com Rho, também é massa sobre volume. Bastante cuidado com as unidades, né? Quilograma metro cúbico, ou, você pode aparecer aí alguns exercícios, grama por centímetro cúbico. Bastante cuidado aí com essas mudanças de unidade. Então, gente, aqui é o que a gente chama de conceitos preliminares básicos. Vamos partir direto para a definição de pressão. Gente, pressão, ela está ligada exatamente com o quê? Com a força que você aplica numa determinada área. Muito bem, está aqui a pressão, Newton por metro quadrado, recebe o nome de Pascal no SI, também tem inúmeras outras unidades, nós temos o ATM, por exemplo, atmosferas, nós temos milímetro de mercúrio e assim por diante, bastante cuidado aí nessas transformações. Gente, nós vamos ver a pressão exercida por um líquido, pressão exercida por um líquido, somente pelo líquido. Por um líquido. A pressão exercida por um líquido, pessoal, imaginem vocês aqui um recipiente. Vocês têm aqui o líquido, aqui é a superfície livre dele. Imaginem vocês que nós temos aí dois pontos quaisquer, ponto A, um ponto B, profundidades diferentes em relação à superfície livre. Então vocês têm aqui a altura do ponto A e vocês têm aqui a altura do ponto B, que aparece como profundidade, né? Só para vocês lembrarem, aí a quantidade de água é maior em cima do ponto B, portanto a pressão no ponto B é bem maior do que a pressão no ponto A, portanto quando tiver maior profundidade, maior a pressão. E é exatamente isso, a pressão exercida por um líquido vai ser igual à densidade do líquido, G vezes essa profundidade, essa altura. Beleza, pessoal? Então, vamos partir agora para a lei de Stevin. A lei de Stevin, ela é só um pouco diferente dessa parte aí que nós acabamos de ver, porque nós temos que acrescentar a pressão atmosférica. Então, se você somar a pressão atmosférica na pressão exercida pelo líquido, quando nós fizermos essas duas somas, essa soma dessas duas grandezas, a gente obtém a pressão total naquele ponto. Então a lei de Stevin, como eu acabei de falar para vocês, leva em conta a pressão atmosférica. Então basicamente é uma repetição da figura anterior, basicamente é uma repetição, né? Então imagine um ponto qualquer aqui, uma profundidade qualquer, um ponto X, por exemplo. Ele vai estar a uma profundidade. Não esqueçam que agora nós temos a pressão atmosférica atuando aqui em cima. E para vocês acharem a pressão no ponto X, então a pressão total resultante vai ser a pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo líquido, que nós mostramos aí anteriormente. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho do princípio de Pascal, que é a parte da prensa hidráulica. Então vamos ver aí o princípio de Pascal.
para depois nós terminarmos com o princípio de Arquimedes, que é o final do nosso primeiro bloco. Então, pessoal, vamos nessa. Princípio de Pascal. Princípio de Pascal. Particularmente, que eu já comentei para vocês, a prensa hidráulica. Então vamos imaginar aí um vaso comunicante. Nós temos aí um vaso comunicante. Nós temos aí duas tampas móveis que se chamam êmbolo. Então vocês têm aqui um êmbolo. Vocês têm aqui um outro êmbolo, eles possuem áreas diferentes. Aqui, por exemplo, a área 1 e aqui uma área 2. E dentro desse vaso comunicante, nós temos aí um certo líquido. É o mesmo líquido em todo ele. Então, nós temos aqui o líquido, por exemplo, o óleo. Então, nós temos aqui o líquido. Se nós aplicarmos uma força nessa tampa, nós vamos fazer uma pressão, vamos fazer uma pressão sobre esse líquido. E essa pressão ela é distribuída igualmente até chegar do outro lado. Aqui vai aparecer uma força, F2. Como a pressão é a mesma, então a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, e lembrando que pressão é força sobre área, nós vamos obter esta relação. Força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Então aqui está, né, o princípio de Pascal, a prensa hidráulica. Né, e vamos para o último pedacinho aí, né, da hidrostática, que é exatamente o princípio de Arquimedes. Então, pessoal, vamos passar para o finalzinho, que é o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes. Todos vocês já devem ter percebido, quando nós entramos numa piscina ou mergulhamos no mar, a sensação que nós temos é de leveza. É porque aparece o quê? Uma força ascensional denominada empuxo. Isso não acontece só nos líquidos, também acontece nos gases, portanto nos fluidos. Mas a maioria dos exercícios cai sempre em relação aos líquidos. Então, gente, imaginem a seguinte situação. Vocês têm aqui um recipiente e nós temos aí dentro dele um certo líquido. Então, nós temos aí um líquido. Imaginem vocês que nós temos aí um corpo colocado aí nesse líquido. Sobre ele existem algumas forças, portanto, já sabemos a força-peso, está aqui, e a força de empuxo aqui. Esse empuxo, ele é determinado pela densidade do líquido, o volume de líquido deslocado, que eu costumo chamar de volume imerso do corpo. Não esqueçam, se ele estiver totalmente mergulhado, o volume total é o volume imerso, é o volume de líquido que vai ser deslocado, vezes G. Eu colocaria então essa observação para vocês. Uma observação 1. O volume total do corpo, não esqueçam, do jeito que está aqui, é a parte que está fora mais a parte que está dentro. É o volume emerso e o volume imerso. Fiquem atentos com isso. É o volume imerso mais o volume emerso. Então, gente, não esqueçam disso. E uma observação 2, que também é uma dica que deixo para vocês, que no equilíbrio, para finalizar, nós vamos finalizar esse bloco, no equilíbrio, lembrar que o empuxo e o peso são iguais.
Então voltamos daqui a pouquinho para falar do próximo bloco. Beleza, pessoal? Até já! Pessoas, nesse bloco nós vamos ver os assuntos de termologia, que cai em torno de 10%, um pouquinho mais. Vai ter óptica, cai um pouquinho menos de 10%. E também vamos falar um pouquinho sobre ondas, que também cai em torno de 10%. Então aí nós temos mais ou menos uns 30% entre termologia, óptica e ondas. Então vamos começar rapidamente com termologia. Existem, claro, a gente tem aquilo que eu falei para vocês no começo. Pode cair todos os assuntos possíveis, óbvio, mas eu vou dar destaque para aqueles que costumam cair bastante. Os assuntos que costumam cair bastante, principalmente, são o estudo dos gases, né? Então, o estudo dos gases. Estudo dos gases. Não esqueçam, né? O gás, ele se caracteriza por 3 grandezas, que é pressão, volume e temperatura. Não esqueçam que a temperatura é a temperatura absoluta. Portanto, na escala Kelvin, absoluta. Vamos fazer aí uma rápida recordação, não esquecer aí. A maioria dos exercícios costuma cair a temperatura na escala Celsius. E para vocês passarem para Kelvin, vamos lembrar, é a temperatura Celsius mais 273. Então, gente, bastante atenção aí com essas mudanças de unidade, né? Existem 3 transformações. Nós temos aí a transformação isotérmica. Ela também aparece como lei isotérmica, ela aparece como lei de Boyle-Mariotte, aonde a temperatura do gás permanece constante antes e depois dessa transformação. Então, gente, aqui na transformação isotérmica, temperatura constante. Temperatura constante. Nós temos aí também a transformação isobárica. Transformação isobárica, também conhecida como lei de Gay-Lussac, né? Aonde a pressão é constante. Pressão constante. Antes e depois, né, da transformação, a pressão permanece a mesma do gás. E nós temos finalmente a transformação, que pode ter vários nomes. Ela pode ser isovolumétrica, isométrica, isovolumar ou, a que mais aparece, isocórica, né? Isocórica. Nessa transformação, que também recebe o nome de lei de Charles, o volume do gás permanece constante. Então, o volume constante. Muito bem, eu dei o nome das transformações para vocês, mas nós podemos ter uma única equação chamada equação geral dos gases perfeitos, equação geral dos gases perfeitos. Ela inclui exatamente essas 3 transformações ou as 3 leis, né? A equação geral dos gases perfeitos está aqui. Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final, volume final sobre temperatura final. Por exemplo, se ele disser no exercício que a transformação é do tipo isotérmica, então as temperaturas são iguais, então, gente, esses dois caem fora, fica só pressão e volume. Beleza? E assim por diante. Nós temos ainda também uma coisa chamada equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron. Na equação de Clapeyron, exatamente, o Clapeyron descobriu que o PV sobre T era diretamente proporcional a uma coisa chamada número de mols. Então, mas vocês não gostam dessa maneira, vocês preferem da outra maneira, claro, PV igual nRT. Pessoal, não esquecendo que o número de mols, ele é dado por M sobre Emão.
onde M é a massa de gás, né, a quantidade de gás que tem no exercício, e a massa molar, dada pela tabela periódica. Então, gente, aqui está um resumo aí rápido para vocês aí do estudo dos gases e vamos passar para o outro assunto que é o mais importante dentro da termologia, que é calorimetria, o estudo do calor. Então, gente, vou passar aí para o próximo tópico aqui, dentro da termologia, que é exatamente calorimetria. Então, gente, não esqueçam, por favor, dentro da calorimetria, então, calorimetria nada mais é do que o estudo do calor, né? Então, imaginem dois corpos aqui de diferentes temperaturas, um corpo A e um corpo B. A temperatura do A é maior que a do B. Então, olha só, naturalmente o calor vai passar do A para o B. É a lei de Clausius, o calor passa espontaneamente do mais quente para o mais frio, ou de maior temperatura para menor temperatura. Esse calor nós simbolizamos pela letra Q. Após um tempo, eles colocaram bem próximos, hein, pessoal? Após um tempo, eles passam a ter a mesma temperatura, é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, pessoal, não esqueçam, isso aqui é pegadinha de muitas questões. Equilíbrio térmico ocorre quando eles têm a mesma temperatura no final. Então, gente, tá aqui a ideia inicial, né, de calor, essa energia térmica em trânsito, é a passagem de energia térmica. E dentro disso existem duas formas de calor, o calor sensível e o calor latente. Então, nós temos aqui o calor sensível, aonde varia a temperatura do corpo, varia a temperatura, mas não muda o estado, não muda o estado de agregação, né? Não muda estado. Eu sei achar esse calor é o que vocês chamam de Q-macete, né? Eu chamo de MC delta teta, delta T, não tem nenhum problema. Dando um destaque para M vezes C, que se chama capacidade térmica, mas vamos lembrar rapidamente, M é massa do corpo, C é calor específico, quer dizer, depende da natureza que constitui o corpo, delta teta, variação de temperatura. Não esqueçam que M vezes C me dá uma grandeza chamada capacidade térmica. E nós temos também o calor chamado latente. O calor latente, que é o segundo tipo de calor, não varia a temperatura do corpo, não varia a temperatura, mas muda de estado, muda de estado. Essa fórmula vocês também já conhecem, dá um nome inclusive, né? Vocês chamam de Kmol ou Kmala, não importa. M vezes L, aonde o L é o calor latente específico, né? Que nada mais é do que Q sobre M. Muito bem, pessoal. Aqui estão os dois tipos de calor. Existe um princípio aqui também, que é o princípio das trocas de calor, que ocorrem normalmente dentro de calorímetros, que são recipientes que são isolados aí do meio exterior, da temperatura do meio exterior, né? E nós temos aí o tal do princípio das trocas de calor, onde a soma de todos os calores, então a soma dos calores recebidos, mais a soma dos calores, o quê? Cedidos, igual a zero.
Pessoal, não esqueçam que quem recebe está lucrando, está ganhando, então esse calor vai ter sinal positivo. Quem está cedendo está perdendo, portanto vai ter prejuízo, o sinal é negativo. O menos é só para indicar perda, não existe calor negativo, nem calor... Isso é só para expressar perda. Então a soma desses calores tem que dar igual a zero. Normalmente isso acontece dentro de calorímetros, que podem ser ideais, portanto eles não participam das trocas de calor, você pode excluir, mas pode ter capacidade térmica, então ele entraria nas contas, ele seria considerado uma substância. Então, gente, essa parte da termologia também eu dou um destaque. Não esqueçam de estudar dilatação térmica, hein, pessoal? Dilatação térmica às vezes costuma cair na FUVEST. Beleza? Então vamos passar aí para óptica, que cai, eu já falei para vocês, um pouquinho menos que 10%. Eles dão preferência bastante para refração da luz. Às vezes aparecem aí questões que envolvem lentes, não esqueçam disso. Então vale a pena estudar um pouquinho de lentes também. E claro, não deixaria de estudar também espelhos esféricos. Aí você vai falar, poxa, espelhos planos também? Claro, sim, mas normalmente são questões, assuntos mais tranquilos quando caem espelhos planos e espelhos esféricos. Gente, eu vou dar um pouquinho de destaque aí para a refração da luz. Então, vamos falar um pouquinho aí de refração da luz. Vamos falar um pouco do fenômeno, né? Da refração da luz. Então, vocês imaginem aqui uma superfície que separa dois meios homogêneos e transparentes, meio A, meio B, meio 1, meio 2, não importa. Nós temos aí dois meios transparentes, A e B, a superfície de separação. O que eu fizer para um raio luminoso vale para todos, tá? Então nós temos aí um raio que incide na superfície. Esse raio é o raio incidente. Na hora que ele toca na superfície, nós traçamos uma linha imaginária denominada normal. Não vamos confundir aí com a força normal, hein, pessoal? Então a normal, que é uma linha imaginária, forma 90 graus com a superfície de separação entre os meios, é como se fosse o zero de um transferidor. Ele só serve para isso, para medir ângulos. Aí você fala, poxa, mas que ângulo que me interessa? Gente, o ângulo é entre a normal e o raio luminoso. Então, esse ângulo me interessa, que é o ângulo de incidência. Claro que existe reflexão, né? Isso ocorre simultaneamente, mas a gente estuda separadamente. E quando a luz muda de meio, ela sofre um desvio. Você já deve ter reparado, uma colher dentro de um copo d'água tem a impressão que está torta a colher, né? É exatamente o que acontece com a luz. Então, gente, ela sofre um desvio porque ela muda de velocidade. Então, gente, aqui estaria o raio refratado, né? E este ângulo também nos interessa, que é o ângulo de refração. Então, pessoal, não esqueçam, quando ela muda de meio, muda de velocidade, sofre desvio. Claro, a gente precisa ver se o meio aqui em cima ele é mais refringente, menos refringente, depende do valor do índice de refração. Então, gente, basicamente, a luz sofre um desvio, ocorre isso aqui, e na refração, vocês podem usar uma coisa chamada lei de Snell-Descartes, né? Então, a lei de Snell-Descartes, Snell era holandês, e o famoso René Descartes, lá do iluminismo, todo filósofo um pouquinho, era o quê? Ele era um pouco físico, biólogo, químico, matemático, então todos eles deram sua contribuição. Então, gente, lei de Snell-Descartes diz o seguinte, originalmente, né? Que o índice de refração do meio B sobre o índice de refração do meio A, característica de cada meio, né? É uma relação entre velocidades originalmente, né? É seno de I sobre seno de R. Só que, volto a repetir, vocês não gostam dessa maneira, vocês preferem desta maneira, NA seno de I, NB seno de R. Eu daria uma dica para vocês, né? NA é da onde vem a luz, né? A origem da luz. E o meio B é para onde vai, é o destino da luz, né? Eu colocaria como observação, lembrando aí que índice de refração, que eu acabei de comentar, é uma relação entre velocidades. Originalmente, NB sobre NA é igual VA sobre VB.
Mas volto a repetir, vocês preferem multiplicar do que dividir. Vocês podem reparar que essa é uma relação onde mostra que índice de refração e velocidade são inversamente proporcionais. Então, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade, tá? Isso aqui também pode ser usado em questões que aparecem ondulatória, então fiquem atentos com isso, pode juntar essa parte. Então, refração da luz basicamente está aqui. Nós temos uma coisa chamada também ângulo limite, né? Vamos falar rapidamente sobre ele, e reflexão total, né? Então, essa é a nossa ideia inicial. Vamos falar rapidamente do seno do ângulo limite, ou na realidade do ângulo limite. Então, nós temos aí ângulo limite. Que, teoricamente, nós costumamos dizer onde ocorre a última refração, né? Então, o ângulo limite, dado pela letra L, mas na fórmula, para se determinar, precisamos conhecer o seno dele, é o N menor sobre o N maior. Então, claro, basta saber os dois índices de refração, comparar os valores, ver quem é o menor, quem é o maior. Aplicando essa fórmula, você acha o seno, provavelmente aparece uma tabela, um pedaço aí com alguns ângulos e os seus respectivos senos, e aí, por essa tabela, você consegue determinar o ângulo. Beleza, pessoal? E se você ultrapassar o ângulo limite, é o fenômeno que acontece chamado reflexão total da luz. Beleza? Então vamos passar para o próximo tópico, que é o encerramento desse bloco, né? Desse segundo bloco que nós estamos aí verificando. Nós vamos falar aí um pouquinho de ondas, que é um assunto também que cai constantemente na FUVEST. Eu dou destaque sim para ele, principalmente a equação fundamental. E já vamos partir direto para a parte que mais nos interessa, pessoal, que é a relação entre velocidade, comprimento, frequência e período. Também vai aparecer amplitude, né? A gente vai falar sobre isso. Então, gostaria que vocês prestassem atenção rapidamente aqui. Então, nós temos prometo que serei breve aí para vocês, colocando aí algumas dicas que vão ser muito importantes aí para o vestibular para vocês. Gosto bastante dessas dicas, eu costumo passar sempre, é importante. Então, vamos passar para vocês tudo isso. Então, imagine a nossa maravilhosa e linda onda. Gente, o ponto mais alto, não se esqueçam, recebe o nome de crista. Já deve ter ouvido falar, né? A crista da onda, aquela expressão, é exatamente estar no topo, lá em cima. A crista aqui de novo. Então, duas cristas consecutivas, importante. O ponto mais baixo recebe o nome de vale. Nós temos aqui o vale. Gente, uma onda completa, claro, imagine ela se propagando aqui, né? Com uma velocidade v. Ela sobe e desce uma mesma altura, portanto a amplitude é a mesma. Essa amplitude pode aparecer com a letra A maiúscula, pode aparecer com a letra A minúscula, né? E uma onda completa é reconhecida aqui, pessoal. Olha só, de crista para crista, vocês têm aí uma onda completa, comprimento de onda, lambda. De vale para vale, também, uma onda completa. E nós dizemos aí uma fase positiva e uma fase negativa, também é uma onda completa. A dica que eu vou deixar para vocês é essa aqui, ó.
Eu sempre digo que para uma onda completa é formada por 5 pontos. Queria que vocês reparassem o seguinte, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, de crista para crista, 5 pontos. De vale para vale, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, repare, 5 pontos de novo. Fase positiva e fase negativa, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Foi cair uma pequena dica aí para vocês. Muito bem, pessoal. Originalmente, para achar a velocidade, a gente já sabe, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Gente, no nosso caso aqui, a velocidade vai se chamar lambda vezes dividido pelo período. Aí eu lembrei que o quê? Que o período é o inverso da frequência. É bom vocês lembrarem disso, né, pessoas? E aí vocês obtêm a equação fundamental da ondulatória, que é essa, lambda vezes f. Então, com isso, nós encerramos aí esse nosso segundo bloquinho, né? Já em instantes nós vamos falar do terceiro bloquinho. Beleza? Até já, então. Bom, pessoas, vamos partir aí para o nosso terceiro bloco. O assunto é eletricidade, cai um pouco mais de 20%, às vezes 25%, 26%, não importa, mas sempre cai 20%, é a segunda parte que mais cai, depois de mecânica. Alguns assuntos merecem destaque, porque caem constantemente, volto a repetir, pessoal, não deixem de estudar tudo, infelizmente tem que estudar tudo, mas eu dou destaque, porque constantemente aparece, são exatamente o assunto de resistores, associação de resistores e potência elétrica, é o que nós vamos ver nesse bloquinho, para o encerramento, né? Mas também não esqueçam de estudar a parte de força elétrica, carga elétrica, campo elétrico, também cai bastante na FUVEST, e a outra dica que eu também deixaria para vocês, campo magnético e força magnética, são os destaques que eu costumo dar aí para essa matéria, beleza? Então vamos partir aí para resistores, né? Então nós vamos ver aí o assunto resistor. O próprio nome já está dizendo, ele resiste, né? Ele resiste à passagem de corrente elétrica. Então, gente, a função aí dele é resistir, claro, com essa resistência, com o choque das moléculas aí, com as cargas elétricas, vai ter uma dissipação de calor, né? E aí tem o tal do efeito Joule, que também a gente vai reparar aí, daqui a pouquinho a gente faz esse estudo. É a hora que mistura a parte de termodinâmica, termologia, perdão, né? Com a parte de eletricidade. Então, gente, o resistor, cujo símbolo na física é esse, dá para reconhecer aí nas figuras, ele tem duas extremidades, dois polos, né? Isso aqui é o que a gente utiliza na física, é o símbolo, né? E na eletrônica, aí você fala, poxa, por que eu tenho que saber na eletrônica? Porque às vezes pode aparecer uma questão, você fala, poxa, que figura é essa? Quem que é esse cara? É um resistor também, né? Os dois polos aqui, normalmente aparece em eletrônica, esse símbolo, mas eu já vi em algumas questões aparecer desse jeito. Então, o resistor está aqui, o símbolo dele, ele possui resistência elétrica, e isso foi estudado por Ohm, e aí aparecem as duas leis de Ohm, né? Na primeira lei de Ohm, nós temos aí a primeira lei de Ohm, aonde ele estudou com um pedaço de fio, aplicando DDPs, né, voltagens diferentes, acrescentando pilhas, colocando uma pilha, 2, 3, tal, mudando a voltagem, ele percebia que a corrente mudava, e essa corrente e essa voltagem mudavam proporcionalmente. E ele concluiu exatamente o que então? Que o resistor tinha uma certa resistência e essa resistência era constante. Então, gente, a fórmula original da primeira lei de Ohm é essa aqui, U sobre I. Lembrando que U é DDP, né? Diferença de potencial ou tensão elétrica, para nós, nosso dia a dia, chamamos de voltagem. E I representa a corrente elétrica. Só que, volto a repetir, vocês não gostam desse jeito, vocês preferem exatamente desta maneira, o igual R vezes I. Então, gente, tá aí, né, essa proporcionalidade, né? Mostrando que o R é constante, R é resistência elétrica do resistor.
Pessoal, não esqueçam, se o condutor for ômico, se vocês tiverem um condutor ômico, aqui fica uma dica para vocês, o R é constante. E ele segue um gráfico, que é esse aqui. O gráfico da DDP pela corrente é uma reta. Beleza? E nós temos condutores não ômicos, portanto, eles não obedecem, né, à primeira lei, condutor não ômico. Mas se vocês fizerem a aplicação dessa fórmula, vocês vão ver que o R não é constante. R não constante. Nós teríamos um gráfico desse tipo. DDP por corrente, normalmente aparece dessa maneira. Então, gente, fica aí a dica, né, da primeira lei de Ohm para vocês. A segunda lei de Ohm é uma que envolve o material que é feito fio, depende do tamanho do fio e da área de secção transversal. A segunda lei de Ohm, vocês também conseguem achar a resistência elétrica do resistor. O resistor, na realidade, é o elemento físico, né, pessoal? E ele possui resistência. Então, resistividade vezes comprimento sobre a área de secção transversal. Aqui estaria a nossa segunda lei de Ohm. Então, você pode achar a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Detalhe, é possível, inclusive, igualar essas duas equações, de repente, aí, num exercício pegadinha aí da FUVEST. Então, a parte de resistor está lembrada. A consequência, e mais importante agora, é a associação de resistores. Eu quero mostrar as propriedades de cada associação e depois vamos falar sobre potência elétrica. E com isso eu vou encerrar aí a nossa pequena revisão aí para a FUVEST, dicas da FUVEST para vocês terem muito sucesso e vencerem aí essa primeira fase. Beleza, pessoal? Então vamos nessa. Vamos falar um pouquinho de associação de resistores. Então, uma dica para vocês, associação de resistores, tenho visto cair bastante. Pessoal, nós temos aí o primeiro tipo de associação, é o que a gente chama de associação série. Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui para vocês com 3 resistores. É bem rápido, então imaginem vocês 3 resistores colocados desta maneira, depois a gente mostra rapidamente por que está em série ou não. Nós ligamos esses 3 resistores aí diferentes, R1, R2, R3. Nós ligamos eles aí a uma fonte geradora de DDP, uma pilha, uma bateria, por exemplo. O traço maior é o polo positivo, o traço menor é o polo negativo. Lembrando que a corrente, na realidade, o sentido real são quando os elétrons se movem, mas a gente pega as cargas positivas e o sentido das positivas é o sentido convencional. Então é como se estivesse partindo do polo positivo, né? Então, gente, uma das maneiras é esta, que a gente vai descobrir aí, vai acabar sendo uma das propriedades desta associação. Eu vou mostrar também de outra maneira. Reparem, a corrente elétrica que circula é a mesma no circuito, portanto, isso é uma das provas que a associação é série. Uma outra maneira é colocando letras. Então, não esqueçam que uma pilha, uma bateria tem 2 polos, portanto, 2 extremidades. Então, eu colocaria aqui uma letra A, por exemplo, uma letra B. Gente, subindo, né, daqui para cá, vocês podem reparar, não tem nenhum resistor desenhado. Eu também colocaria a letra A. Simultaneamente, eu colocaria aqui a letra B. Gente, repare o seguinte, letra A e aparece um resistor. Não esquece, nós vimos agora há pouco aí, o resistor tem 2 extremidades, né? Então são 2 polos. Então, apareceu o resistor, troca de letra. Portanto, letra C. Reparem, já tem 2 letras diferentes. Gente, reparem, coloquei a letra C, já apareceu um resistor, troca de letra. D. Reparem, já tem 2 letras diferentes e automaticamente esse já tem 2 letras diferentes, você não precisa pôr mais nenhuma letra. Então, gente, se entre as extremidades A e B surgirem letras diferentes, nós dizemos que a associação é série. E a corrente que circula é a mesma, também é uma outra prova que a associação é série. Pessoal, isso pode ser substituído por uma única
figura, que é essa, que é a do resistor equivalente. Vamos falar dele agora. O resistor equivalente é o cara que pode substituir esses três resistores. Então, gente, mais uma vez, fazendo aí a colocação das letras, e também vou mostrar por corrente. Vocês têm aqui, letra A, não aparece nenhum resistor, letra B, não aparece nenhum resistor. Reparem, já tem duas letras diferentes, A e B. Não esquece que essa fonte de DDP possui, né, uma certa voltagem, que nós chamamos U, ou DDP mesmo, tensão elétrica. E na associação série, vocês repararam? A corrente é a mesma, só que se vocês usarem a primeira lei de Ohm, vocês usarem aquele URI, vocês vão reparar que vão aparecer o quê? Vão aparecer voltagens, DDPs diferentes nas extremidades aqui. Então aqui vai aparecer um U1, aqui vai aparecer um U2 e aqui vai aparecer um U3. Enquanto que aqui a DDP é a mesma e lembrando que a corrente, supondo que são as positivas que estão percorrendo o caminho, que é o convencional e não o real. Essa seria a nossa figura final. Duas propriedades de destaque. Então, propriedades. Nós temos aí uma primeira propriedade que diz exatamente o seguinte: a corrente elétrica em cada resistor é igual à corrente no resistor equivalente. Ou seja, todos são percorridos pela mesma corrente. A corrente no resistor equivalente. E a segunda propriedade é exatamente essa outra relação. A soma das DDPs em cada resistor me dá a DDP no resistor equivalente. Então, a soma das DDPs em cada resistor é igual a DDP no resistor equivalente. E falando em resistor equivalente, vocês devem estar perguntando, e agora, como é que a gente acha esse R equivalente? Bom, no meu exemplo eu coloquei 3 resistores, então para achar o R equivalente é a soma de todos eles, os 3. Eu vou generalizar para vocês, então para vocês acharem o R equivalente, então para achar o R equivalente, generalizando, basta fazer uma simples soma. Claro, termo mínimo aqui, ó, uma soma de 2 no mínimo, até Rn. Então, gente, com isso, eu passei para vocês as propriedades da associação série e como se acha o R equivalente. Beleza? Vamos passar para a próxima associação, que é a associação em paralelo. Então, vamos passar para a próxima associação, que é uma associação em paralelo. Também vou dar dicas para vocês. Até poderia deixar aí a figura final, mas vamos fazer a coisa certa, né? Então, gente, vamos passar aí para a associação, para depois encerrarmos com potência elétrica. Então, gente, nós temos aí a segunda associação, que é a associação paralelo. E a mistura de série e paralelo nos fornece uma associação chamada mista. E ela pode aparecer com todas as propriedades envolvidas, né? Então, gente, no meu exemplo, mais uma vez, eu vou colocar aí 3 resistores. Então, vamos lá, rapidamente, desenhando aí os resistores, R1, R2, e nós temos aqui o R3. Vamos ligá-los aí à nossa fonte de DDP, tensão elétrica, uma bateria, uma pilha, que seja, polos positivo e negativo. Então, gente, não esqueçam, vamos fazer pelas letrinhas? Vamos lá, A e B. A maioria das vezes são geradores ideais, não tem resistência interna, né? Então, nós temos aí uma fonte de DDP, uma tensão elétrica, U. As extremidades. Então, gente, reparem que daqui até aqui não aparece nenhum resistor, letra A. Daqui até aqui, letra B.
Reparem que se vocês continuarem aqui, não aparece resistor, continua sendo uma letra A, apareceu o resistor, aqui já apareceu um resistor, ó, reparem, já tem duas letras, descendo, letra A, e aqui nós temos a letra B, e aqui vocês têm a letra B. Então, dá uma olhada aqui, pessoal. A e B, A e B, A e B, são as mesmas letras? Então nós temos uma associação em paralelo. Beleza? Agora vamos ver por corrente. Gente, não esquece, ó, sentido convencional, sai do polo positivo. A corrente vem. Quando ele chega aqui nesse ponto A, a corrente, ela tem opções, ela tem 3 caminhos. Portanto, ela vai se subdividir em I1, I2 e I3. Aqui é um nó, né? Gente, aí elas percorrem os resistores e acabam se encontrando nesse outro nó. I1, I2 e o I3. Somando aí, de novo, obtendo o nosso I total. Gente, claro que essa figura pode ser substituída por um só, que a gente chama de equivalente. A figura final é igualzinha do outro, né, da série do paralelo, porém as propriedades são diferentes, né, o modus para você achar o R equivalente é diferente. Então nós temos aqui U mais menos, não esqueçam, a nossa corrente saindo aí do polo positivo, e é o sentido convencional, eu insisto nisso. Então, pessoal, nós também temos aí as letras, não esqueçam, letra A, aqui a nossa letra B e aqui a nossa letra B. Bom, uma das propriedades já está aqui, né? Vocês podem reparar que a corrente se divide, essa é uma das propriedades, a soma de todas as correntes parciais me dá a corrente total. Repare o seguinte, a pilha está ligada nas extremidades A e B. Ora, se ele está ligado nas extremidades A e B, nós temos uma tensão, a DDPU, aqui também vai ser U, aqui também vai ser U e aqui também vai ser U. Ou seja, a DDP é igual para todos. Aqui continua sendo U. Então, gente, vamos partir aí para as propriedades? Propriedades. Nossa primeira propriedade. Reparem o seguinte, a DDP em cada resistor é igual a DDP no resistor equivalente. Então, a DDP em cada resistor é igual a DDP no resistor equivalente. Está aqui a primeira propriedade da associação paralela. E a segunda propriedade, ela nos diz exatamente o seguinte, que a soma das correntes em cada resistor, é igual a corrente no resistor equivalente. Beleza? Aqui estão as duas propriedades. E aí você vai falar, poxa, e como é que a gente faz para achar o R equivalente nessa associação? Bom, aqui, generalizando, claro, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante, até 1 sobre Rn. Dessa maneira você consegue achar o R equivalente, que é a soma dos inversos. Eu vou deixar mais uma pequena dica para vocês, para 2 resistores em paralelo. Então vou deixar em forma de observação, só vale para 2, hein, pessoal? Para 2 resistores, somente para o paralelo, hein, pessoal? Vocês podem usar essa equaçãozinha, que é uma equaçãozinha prática, não precisa fazer o inverso, né? Já é melhorado matematicamente, é o produto pela soma. É o que nós chamamos de produto pela soma. Então, gente, volto a repetir, só para 2 resistores. Vamos falar um pouquinho de potência elétrica. A gente já falou sobre o assunto potência, mas vamos falar um pouquinho de potência elétrica, principalmente a potência dissipada pelos resistores. Aparece aí vários exercícios que misturam aí temperatura, aqueles de torneira elétrica e assim por diante, né? Vamos falar aí sobre potência elétrica e com isso nós encerramos as dicas para a FUVEST. Então, pessoal, para encerrar,
Vamos falar de potência elétrica. E aí eu espero, e tenho certeza também, sucesso absoluto aí na FUVEST, para todos vocês aí que nos assistem. Então, vamos falar um pouquinho de potência elétrica. Potência elétrica. Seguindo a linha que nós já falamos de raciocínio, né? A potência é energia elétrica sobre ΔT. Lembrando, se fosse potência mecânica, aqui estaria módulo do trabalho. Se fosse potência térmica, aqui estaria escrito calor. Não esquece, o calor pode ser sensível ou latente, já falamos sobre isso. Aqui vocês têm que tomar um cuidado, né? Porque joule por segundo me dá o watt. Pode aparecer não só o watt, mas pode aparecer, mais uma vez, o HP ou o cavalo vapor, que é comum lá na potência mecânica, mas não aqui. Aqui eu daria destaque para a energia elétrica. A energia elétrica, que é em joules, pode aparecer em kWh. Beleza, pessoal? Mas eles dão um fator de conversão também, se for necessário. A potência elétrica originalmente é dessa maneira que nós calculamos, mas o que interessa para nós, volto a repetir, vocês pode aparecer aí nos exercícios como calor sobre tempo, calor sensível, calor latente, já falamos sobre isso. E como pode aparecer aí nos exercícios, potência dissipada num resistor. Potência dissipada no resistor ou em um resistor. Pessoal, então vocês podem ter desta maneira, P igual I vezes U. Vocês podem ter desta maneira, R vezes I ao quadrado. E vocês podem ter desta maneira, P igual U quadrado sobre R. Lembrando que a resistência do resistor é constante, tá? Então, gente, com isso eu encerro aí as dicas para a FUVEST, dando destaque para esses assuntos. Sucesso e até mais. Tudo de bom para vocês. Valeu!